Muito bem, meus irmãos, vamos então ao tema de hoje. O tema de hoje nós vamos tratar sobre as nossas armas espirituais. Nós queremos dizer a você que tem nos acompanhado que nós estamos seguindo esta série de estudos baseado nesta trajetória do cristão em direção ao céu. E hoje nós vamos tratar desse tema, as nossas armas espirituais, seguindo a sequência dos nossos estudos. Queremos mandar um abraço a todos os nossos irmãos que nos acompanham. O irmão Setembrino, ali da congregação Tomé de Souza, Deus abençoe sua esposa. Também a irmã Lourdes, a irmã do nosso querido irmão Jair, sempre está conosco nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Todos vocês que nos acompanham no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, no mundo, Deus vos abençoe em Cristo Jesus. No programa de hoje, então, vamos tratar do tema As Nossas Armas Espirituais. O nosso texto áureo está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa verdade prática, ela nos diz que diante da batalha espiritual temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Temos a arma da palavra de Deus, a oração e também o jejum. Um texto que vai servir de base para tudo aquilo que nós vamos tratar aqui, especialmente no aspecto de Jesus sendo o nosso exemplo. Nós vamos ter a porção do texto de Lucas, capítulo 4, versículo 1 a 4, e também o versículo 16 a 20 do mesmo capítulo, capítulo 4. Texto esse que vai falar sobre o momento, o episódio da tentação de Jesus no deserto. Tentação que ele venceu e que serve de exemplo para nós aqui neste estudo da palavra do Senhor para ser aplicado na nossa caminhada com Cristo. Nós entendemos então, irmão Jair, que o tema de hoje é um tema maravilhoso que vai falar sobre uma realidade que permeia a vida daquele que começa uma caminhada com Cristo. A partir do momento que alguém aceitou a Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, passou a caminhar com Cristo, então ele entra nesta jornada em direção ao céu e, consequentemente, vai ter opositores, conforme nós já estudamos na lição passada. Nós estudamos sobre os inimigos do cristão, onde nós aprendemos a respeito de três principais inimigos que o cristão enfrenta, que é o diabo, a carne e também o mundo. Vimos que dois inimigos eles são exteriores e um é interior. O diabo e o mundo são os inimigos exteriores e a carne ela é o inimigo interior que acompanha o cristão, o salvo. Mesmo salvo, ainda a sua natureza pecaminosa, ela não recebe uma transformação, ela recebe uma mortificação e ela é algo que fica militando contra o Espírito para nos afastar de Deus. E aí nós vimos a necessidade de vencer este inimigo, bem como também o diabo. Vimos que o diabo ele não é um ser que é místico, não é um ser que é fruto do pensamento humano, mas ele sim é um ser real, ele é um ser que tem uma personalidade. Vimos que a sua personalidade é uma personalidade de maldade, de crueldade e de destruição. Então, a palavra do Senhor nos alerta para que nós venhamos resistir esse adversário e ele vai fugir de nós. À medida que nós resistimos o diabo e nos sujeitamos a Deus, nós temos vitória. Vamos aprender então hoje sobre como nós nos portarmos, irmão Jair, nesta realidade que faz parte da realidade cristã, que é uma realidade de uma batalha espiritual, que não é algo místico, que não é também fruto de uma teologia impressionista, mas é de fato a realidade que nós todos cristãos vivemos. Um tema hoje, irmão Jair, maravilhoso, e temos certeza que vamos ser abençoados, irmão Jair. Verdade. A Bíblia nos orienta que durante essa caminhada em direção ao céu, nós vamos passar por momentos, por batalhas, por momentos de lutas, e também nos informa, nos ensina que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, principados e hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais, celestiais, aliás. E nós somos dotados de armas espirituais por Deus para
essas armas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quais fortalezas? Fortalezas demoníacas, diabólicas e infernais, as fortalezas da nossa carne, as fortalezas oriundas do mundo, esse sistema pecaminoso que age contra o crente, contra o cristão nessa caminhada em direção ao céu. E as armas que nós vamos estudar hoje, que o Senhor nos concede, vamos enfatizar a arma, a palavra de Deus, a oração e o jejum. E sabendo que nós estamos diante dessa luta, dessa batalha espiritual, até o momento de nós chegarmos ao céu. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí a introdução sobre o tema que nós vamos abordar hoje, então falando desta realidade da batalha espiritual. Então, como vimos, ela começa quando alguém tem um encontro com Cristo, quando ele se torna uma nova criatura, quando ele nasce de novo, quando ele é inserido no corpo de Cristo. Então esta batalha ela inicia, e bem como o irmão Jair mencionou, ela vai fazer parte e acompanhar a trajetória até o final da vida do cristão ou até o dia do arrebatamento da igreja. Irmão Jair, o tema então vai nos apresentar aqui, tópico 1, as armas do crente, e nós vamos ver sobre a realidade do que a Escritura Sagrada fala sobre a respeito de armas. E vale ressaltar aqui que a nossa guerra, nossa batalha, ela não é contra o nosso semelhante. Nós precisamos entender que a realidade desta guerra, desta batalha, o nosso inimigo, eles são no campo do espiritual. É bem verdade que muitas vezes o adversário vai usar alguns instrumentos, e eles muitas vezes podem ser humanos, para nos perseguir, para perseguir o cristão, mas de fato nós precisamos entender que não são as pessoas que são os nossos inimigos. E nós, como cristãos, não devemos nos portar como inimigo do nosso semelhante. Então não podemos nos colocar, nós devemos nos colocar na posição de auxiliador, de ajudador, de estender a mão, mas nunca ser pedra de tropeço no caminho do nosso irmão, pois afinal de contas a nossa realidade é uma realidade diferente, porque nós temos o amor de Cristo em nós, e com isso nós não perseguimos os nossos irmãos, não somos tropeço na vida deles, e também nós entendemos a realidade de que aquelas pessoas que muitas vezes se levantam contra o cristão, existe uma força existente, trabalhando por trás de tudo isso para que essa realidade de oposição aconteça. Como vimos na lição passada, o mundo, a carne e o diabo estão operando no presente século. Irmão Jair, o tópico 1 vai falar então sobre as armas do crente. O que nós podemos falar neste tópico, irmão Jair? Irmão Alex, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, verso 45, nós vamos ver o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, e eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então aqui nós temos uma luta entre Davi e Golias, e aqui algumas armas presentes. Nós vemos aqui que essas armas, elas podem ser instrumentos tanto de ataque como de defesa. As armas de ataque aqui listadas, não só na história de Davi e Golias, mas sim na Bíblia, nós temos a espada, nós temos a funda, o arco e a flecha, a lança, o dardo, e as armas, os instrumentos de defesa, então o escudo, o capacete, a couraça, a caneleira, enfim, instrumentos utilizados pelos exércitos antigos, bíblicos, e também pelo exército de Israel. Mas o exército de Israel, a diferença é que ele tinha que colocar também a confiança perfeita, plena no Senhor, conforme Salmo 20, verso 7. Para nós, cristãos, as armas, elas têm um sentido metafórico. E, pois o nosso combate, conforme falamos, ele não é contra a pessoa, mas ele é contra o mal, encabeçado pelo diabo, pelo demônio e pelos demônios, e que se valem tanto do mundo quanto da carne para agir. E para isso o inimigo se utiliza de várias estratégias. Nós vamos ver, o Novo Testamento ele vai revelar que o nosso inimigo, o diabo, ele é capaz de fazer para ludibriar. O que ele é capaz de fazer para ludibriar as pessoas? Ele vai
agir para arrebatar a palavra do coração. Arrebatando a palavra do coração, a pessoa vai abrir espaços para o inimigo semear dúvidas, descrenças, incertezas, promover para o inimigo, usar estratégias de promover divisões e conflitos, tentar desviar o cristão do caminho da fé. Enfim, o inimigo vai agir de várias maneiras, se aproveitando, ele vai arrebatar, retirar a palavra do coração como uma verdade absoluta, e no lugar o que ele vai colocar? Vai colocar as inverdades, as mentiras, para usar, exatamente usando o quê? A ganância, a necessidade de um cargo, a necessidade de uma posição, a necessidade de poder que o ser humano tem, esse desejo, e com isso até mesmo a possibilidade do ser humano trair, como aconteceu com Judas, que traiu, o diabo entrou em Judas e Judas traiu o Senhor Jesus Cristo. O diabo também, ele se utiliza dessas artimanhas, dessas estratégias para escravizar, enfraquecer a fé do crente ou do cristão, enganar com doutrinas demoníacas. E não é por acaso que o apóstolo Pedro, ele nos alerta dessa sagacidade do inimigo, porque na Bíblia o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o leão da tribo de Judá. Mas aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 8, Pedro diz que nós temos que vigiar, estar sóbrio, vigiar, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. E aí nós vemos a forma como o leão, ele age para caçar, né? Ele vai na sua presa, ele vai escolher a mais fraca, a mais doente, a que está mais debilitada, e trazendo isso para o mundo espiritual. Aquele que está passando por um problema sério, aquele que está mais fraco na oração, aquele que não está lendo a palavra do Senhor, aquele que não está, as práticas, as disciplinas cristãs, não está orando, não está participando da comunhão. Então fica um alvo fácil aí para o chefe de toda essa força do mal, que é o diabo. Ele é o chefe de todos os poderes das trevas que trabalham contra nós. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi tentado pelo diabo, né? E aqui na nossa leitura bíblica em classe, em Lucas, no capítulo de número 4, a gente vê Jesus sendo tentado aqui pelo inimigo e Jesus rebatendo a cada uma das investidas do inimigo. Nós vemos também na Bíblia o apóstolo Paulo, diversas vezes ele foi impedido pelo inimigo e através de instrumentos humanos de fazer a obra, de voltar no caso aqui, voltar para a cidade de Tessalônica para fazer uma visita e assim anunciar o evangelho lá. E aí o apóstolo Paulo, ele chama Satanás como príncipe das potestades do ar, ele chama também que a força de Satanás, ela está colocada numa hierarquia do mal, e ele também é chamado o Deus desse século. Não podemos ignorar, então, que o inimigo tem um reino organizado, irmão Alex. Muito bem, vimos então aí o tópico 1 falando sobre as armas do crente, e aí vimos no ponto 1 sobre o que a Bíblia fala sobre armas, e obviamente quando o escrito do apóstolo Paulo falam sobre armas são de aspectos metafóricos, né? São figuras de linguagem para expressar uma verdade espiritual de uma realidade espiritual. Logicamente, quando olhamos no Antigo Testamento, armas que ali eram apresentadas em grande parte dos textos, elas apresentam armas que trazem a sua realidade física. E no campo espiritual, apresentado pelo apóstolo Paulo, vai tratar de uma questão de armas espirituais das quais nós precisamos fazer uso delas. E nós vamos ver que nesta lição de hoje, que nós temos três armas, irmão Jair, que são poderosas e que estão à disposição de todo cristão, e não somente estão à disposição, devem ser usadas pelo cristão, pois qualquer uma delas, se for negligenciada, corre-se o risco, irmão Jair, de se perder na caminhada e ser derrotado.
que nós podemos dizer sobre o tópico as 3 armas espirituais do cristão, irmão Geiro? Irmão Alex, eu quero falar individualmente das 3 armas. Falar uma, depois passo para o irmão e assim a gente vai. Então, a primeira arma que o cristão que recebe de Deus, que são poderosos em Deus, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz que não vivemos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Citando lá Deuteronômio capítulo de número 8, quando o inimigo vem tentar, Jesus diz, transforma essas pedras, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Né? E Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, nós vamos entender que o apóstolo Pedro nos aconselha que nós devemos desejar afetuosamente o leite racional para o desenvolvimento da salvação. Isto é, para desenvolver nossa salvação, nós precisamos envolver-nos num estudo sistemático, perseverante da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Nós vamos falar das 3 armas, a palavra de Deus, a oração e o jejum, e elas agem junto, não é uma separada. O próprio apóstolo Pedro, quando ele termina os seus escritos, ele enfatiza, dizer, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O conhecimento de Jesus vem através da palavra de Deus. A graça, ela vem através de buscar ao Senhor. O apóstolo Tiago, ele escreve, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, ou seja, através da oração, você vai chegar a Deus e Deus vai responder a tua oração, e através de consagração que entra o jejum e a oração que nós estaremos estudando. Então, a palavra de Deus, sendo estudada sistematicamente, ela vai nutrir e solidificar, firmar em Deus o crente, a pessoa, para resistir essas influências malignas que nós estudamos anteriormente, que são aprofundadamente querendo tirar a fé, promovendo a desunião, promovendo a mentira, promovendo a inveja, se utilizando dos desejos egoístas do ser humano para fazer a obra contrária, para promover o mal, que é essas influências malignas. Essas armadilhas de Satanás e todas as estratégias de Satanás vão ser resistidas se a pessoa tivesse esse conhecimento da palavra de Deus. Quem se rende à palavra experimenta essa influência frutífera da verdade divina. Tá? Então nós vemos que a palavra de Deus, ela vai trazer para nós, a palavra de Deus, ela é a revelação divina, a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, ela é a verdade eterna do Senhor. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor Jesus Cristo, citando o Antigo Testamento. Elas transbordam de verdades eternas e encorajam a transformar a vida dos crentes. Ela é um guia infalível. O salmista diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E ela vai nos mostrar, então, como um guia infalível de como nós vamos proceder, como viver de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é fonte de verdade e de sabedoria. Ali nós encontramos a verdade absoluta, ali nós encontramos a sabedoria para discernir nesta caminhada, tendo um discernimento para entender o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que é treva, e entregar todos os desafios da nossa vida ao Senhor e dessa forma enfrentar esses desafios. Através da palavra, dessa sabedoria da palavra, nós vamos fazer escolhas corretas de acordo com e viver de uma maneira condizente com o que Deus tem colocado. A palavra de Deus, quando nós aplicamos ela à nossa vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos sofrer uma transformação positiva, tanto da nossa mente, que a nossa mente é renovada, de glória em glória, e o nosso caráter, ele passa a ser moldado à semelhança e à imagem de Cristo. Com isso, nós temos esperança. Com a palavra de Deus, nós vamos encontrar esperança para nós termos
através das promessas, através dos ensinamentos, vamos ter esperança e conforto, fortalecimento em meio a tanta aprovação que tem nessa vida. Então nós temos que usar a palavra de Deus como arma contra o inimigo, porque a palavra ela é escudo que nos protege dos ataques do inimigo. Ela também é uma arma ofensiva que nós vamos aplicar, como Jesus utilizou a palavra para se defender do inimigo, apontando para ele o erro. E como se nós nos revestirmos com esses ensinamentos, com essa aplicação da palavra de Deus, com certeza estaremos fortalecidos e preparados para enfrentar as batalhas oriundas da nossa vida. A palavra de Deus, ela é uma fonte, então, de esperança, de encorajamento para nós. Nós vamos ser nutridos, fortalecidos, como uma pessoa que se alimenta, uma pessoa que ela recebe todos os nutrientes da sua vida e, com isso, conforto e para nós prosseguirmos na caminhada. A palavra de Deus, ela é um meio de transformação pessoal. Ela muda a nossa mentalidade, ela nos promove um crescimento espiritual, ela traz para nós, irmão Alex, libertação e cura. Às vezes a gente passa por mágoas, a gente passa por problemas, por hábitos que não são de acordo com a vontade de Deus, que são hábitos e padrões destrutivos, e a palavra traz para nós cura e restauração. E a palavra de Deus, então, ela é uma arma poderosa, indispensável para todos nós, os crentes. Muito bem, vimos então aí a exposição sobre esta realidade desta arma poderosa que está à disposição de todo crente, que é a palavra de Deus, que é uma arma indispensável para que alguém possa vencer esta guerra e esta batalha. Sem a devida utilização, o emprego da palavra de Deus na sua vida, nas suas decisões, nos seus desafios da sua vida, o cristão estará em sério risco de não vencer as tentações, os pecados, as perseguições e acabar por caindo no meio da jornada. Então, é preciso que cada um reconheça esse poder que existe na palavra de Deus. E assim como nós vimos sobre alguns salmistas, eles ansiavam pela palavra de Deus, assim nós também temos que ansiar pela palavra de Deus, temos que buscar compreender a palavra de Deus. Esta é uma realidade que nós precisamos ter e também louvar a Deus por esta realidade disponível para nós, a palavra de Deus. Nós temos ela à nossa disposição para que nós venhamos usar. Você tem usado esta arma na sua vida? Você valoriza essa palavra, a palavra de Deus, como uma arma poderosa para você vencer? Nós vamos ainda entender como aplicar essa realidade de usar esta palavra, esta arma na nossa vida, que nós estamos falando da palavra de Deus, mas nós devemos impregnar ela no nosso coração, na nossa vida, porque às vezes nós vamos encontrar situações, irmão Jair, que nós não vamos ter como dar um Google. Não temos como fazer uma pesquisa rápida na internet. O que fazer nessa circunstância? Por isso temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, impregnada na nossa mente, para que quando estivermos diante de desafios, diante de afrontas, nós possamos usar esta palavra poderosa que é a palavra de Deus. Irmão Jair, temos uma outra arma que está à disposição de todo cristão, irmão Jair. Isso, nós falamos sobre a primeira arma, que é a palavra de Deus, mas aliado a ela vem a oração. E a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente precisa, ou que o cristão precisa utilizar durante essa jornada para o céu. Nós vemos a declaração de Paulo, do apóstolo Paulo, em Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Nós vamos ver, elencado lá no capítulo 6,
que o apóstolo Paulo vai falar das armaduras de Deus, mas nós vamos ficar com a ênfase aqui na oração e não nas demais peças dessa armadura, mas ele não insere a oração como uma peça dessa armadura, mas sim é o elemento que faz a ligadura, o ajuste, o alinhamento para toda essa armadura. E nesse aspecto, então, essa imagem ela vai trazer uma ideia de que a oração fortalece todas as esferas da vida. Então, a oração ela é uma importante arma espiritual, porque ela traz para nós, a prática da oração, ela vai trazer para nós uma proteção divina. A oração ela nos cobre com a proteção de Deus, blindando-nos contra esses ataques do inimigo. Ela é fonte de poder, é uma chave, irmão Alex, para nós acessar o poder sobrenatural de Deus, nos capacitando a vencer essas batalhas. Através da oração, nós vamos conseguir identificar e combater as estratégias do adversário. Ou seja, através da oração, nós vamos visualizar, ter um discernimento espiritual mais aguçado para nós vermos as artimanhas que o inimigo está usando, as armadilhas que ele está montando e como nós podemos nos livrar delas. O poder da oração, ela tem um poder muito grande nesse combate espiritual, porque como arma ofensiva, ela vai avançar contra o mal. Contra o mal. Nós podemos utilizar a oração. E aí eu lembro, irmão Alex, do arco e da flecha, que era utilizado ali no Antigo Testamento, e a flecha, quando tu lança, assim também a oração. A oração ela pode ir longe, ela vai longe e ela vai destruir, ela vai avançar contra essas forças do mal. E ela também como uma arma, a oração como uma arma defensiva, ela serve como uma defesa também contra o inimigo e ela é uma arma de vitória. Através da oração, irmão Alex, não tem derrota, tem vitória. É claro que Deus está no controle de todas as coisas e ele vai agir no momento que ele acha e que ele tem certeza, né? Deus não acha, ele tem certeza. No momento certo, ele vai agir. A oração para nós, ela é uma fonte de força para desfazer essas fortalezas do inimigo. Ela é uma fonte, ela é uma expressão de fé, onde nós vamos mostrar a nossa devoção a Deus, a nossa entrega a Deus, a nossa confiança em Deus, demonstrando a nossa fé, a nossa rendição a Deus, que se nós orarmos humildemente em relação ao plano de Deus, nós vamos romper barreiras e derrotar o inimigo. A oração, ela é importante sendo constante, porque ela vai promover uma intimidade com Deus, com Deus, um crescimento espiritual que nós vamos experimentar na nossa vida, e o poder sobrenatural nós vamos ter esse acesso, e com isso nós poderemos testemunhar poderosamente do que Deus faz na nossa vida. Quem ora, os outros notam, os outros sabem, e principalmente as hostes espirituais do mal, elas reconhecem quem é um homem de oração, quem é um homem de palavra, quem é um homem de Deus. Então não tem como enganar. No mundo espiritual não se engana, você pode cobrir com uma faixa de crente, mas o mundo espiritual sabe que é a capa, e a palavra de Deus diz que essa capa vai cair. Amém, glória a Deus. Vimos então aí a respeito da oração como sendo uma arma disponível para o cristão, e a oração ela é um aspecto de nós buscarmos ao Senhor, apresentarmos na presença do Senhor, invocar o nome do Senhor, clamar ao Senhor, levantar a nossa alma ao Senhor, conforme o salmista diz lá no Salmo 25:1, e também conforme o próprio escritor aos Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 4:16, quando ele menciona esse aspecto da nossa busca pelo Senhor, da nossa oração, do nosso clamor, é aproximar-nos com confiança ao trono da graça de Deus. O próprio escritor aos Hebreus também menciona esse aspecto da oração como chegar perto de Deus. Bem mencionado aqui pelo irmão Jair, a oração ela não está na descrição do apóstolo Paulo a respeito das armas espirituais, porque a oração ela faz
uma abrangência completa na vida do cristão. O cristão, ele precisa da palavra de Deus, mas ele precisa aliar a palavra de Deus a uma vida de oração. Como o irmão Jair mencionou, o mundo espiritual conhece os verdadeiros. Assim como Deus conhece os seus, o mundo espiritual conhece os verdadeiros. Então, é preciso que nós mantenhamos esta arma sempre em uso na nossa vida. Nós precisamos orar, simplificando, ao invés de usar a expressão arma, dizer que o crente precisa orar. Deus, acima de tudo, ordena que o ser humano ore, busque a presença do Senhor. Os salmistas, eles vão incentivar aos seus ouvintes que se buscasse o Senhor. Salmo 105:4 fala sobre isso. Os profetas conclamavam o povo para a oração. Os apóstolos, o apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro, todos os apóstolos conclamam a oração. O próprio Senhor Jesus mencionou a respeito da necessidade de orar, especialmente naquela expressão, na parábola do juiz iníquo. Jesus estava ali dando um ensinamento sobre a necessidade de busca, de aproximação, de insistência num pedido, num clamor, num auxílio, numa busca de auxílio da parte de Deus. Porque nós precisamos entender que nesta guerra espiritual que nós estamos, não podemos vencer a parte do reino dos céus. Se não tivermos o Espírito Santo na nossa vida, não seremos vencedores. Se o céu não nos auxiliar e não pelejar por nós, então nós teremos a nossa vida em circunstância de adversidade. Portanto, oremos, busquemos a face do Senhor, assim como muitos buscaram e oraram e alcançaram êxito na sua trajetória. Moisés foi um homem de oração. Elias foi um homem de oração. Elias provou publicamente que ele era um homem de oração, onde a Bíblia vai dizer que ele foi a Acabe e disse que não choveria. E a Bíblia vai dizer que ele declarou que não choveria, mas o texto de Tiago vai dizer que ele orou para que não chovesse. E depois o texto de Tiago vai dizer que ele orou novamente para que chovesse. Então, ele não fazia as suas orações publicamente, exceto que a gente vê ali no Monte Carmelo, no desafio contra os profetas de Baal, mas Elias foi um homem de vitória, de êxito na sua batalha, na sua luta, porque ele foi um homem de oração. Daniel venceu em meio a uma sociedade pagã distante de Deus, porque foi um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava. Então, o incentivo que nós estamos neste momento transmitindo para você é: tenha a palavra de Deus no teu coração e também ore ao Senhor, busque ao Senhor constantemente. Desenvolva o hábito da oração. A oração ela é um desafio na vida de todo aquele que se propõe a orar, especialmente o início da oração, de quem vai começar a desenvolver o hábito da oração. É uma coisa desafiadora. A sua carne vai pedir para você buscar algo confortável, né? O próprio Cristo Jesus, quando viu que os seus discípulos lá no monte, no jardim do Getsemane, eles não conseguiram orar, Jesus disse para eles: olha, de fato, vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão Jair, temos mais uma arma, mais uma realidade que o cristão precisa desenvolver na sua caminhada, que é uma arma chamada o jejum, irmão Jair. Isso, irmão Alex. Irmão Alex, eu estava lembrando aqui que as Forças Armadas do Brasil, né, elas são compostas de 3 forças, né? As Forças Armadas são formadas pelo Exército, a Marinha e a Aeronáutica, né? E ao longo da história, a humanidade ela vai adaptando isso. Nos Estados Unidos já não é só isso. Já não tem só a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Eles têm também a Força Cibernética, que está no mundo eletrônico, a guerra cibernética. Eles também têm uma força aeroespacial, já para a guerra espacial, para a defesa espacial. E assim também nós vamos contemplar outros países também sempre se atualizando. A palavra de Deus, ela nos coloca aqui 3 forças, né? As forças
espirituais poderosas em Deus para desmanchar com as fortalezas, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. E se nós desmembrar isso, aí nós vamos encontrar outros mecanismos dentro dessas para que vão nos fortalecer. Mas vamos ficar com essas 3 aqui na nossa lição de hoje. Sobre o jejum, então, a nossa terceira arma, que ela é aliada. O jejum é aliado à palavra e à oração. Tá? Fazer jejum e deixar de se abster de alimentos só por se abster não é jejum. Tem que estar atrelado à oração e à meditação, estudo da palavra, e por isso você precisa escolher um momento em que você possa fazer isso. Então você vai pegar e vai fazer um jejum numa segunda-feira, num momento atribulado, que tu começa o teu trabalho. Não é o melhor dia, meu irmão. O melhor dia é o dia do Senhor. É o dia do Senhor. No domingo, você iniciar a semana em consagração, em jejum, você vai para a oração, você participa de uma igreja que tem escola bíblica, vai estudar a palavra de Deus. E é isso, você precisa atrelar o jejum à prática da oração e do estudo, da leitura da palavra de Deus. Então nós vamos falar sobre o jejum aqui, que é atrelado, aliado à palavra de Deus e à oração. A prática do jejum, ela é inerente, ela aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento ela está presente. E ela sempre é colocada num contexto ali de buscar uma orientação divina. No Novo Testamento a gente vê o Senhor Jesus Cristo que jejuou em Mateus 4, na tentação no deserto. Ele disse que seus discípulos também fariam. A igreja primitiva observou a prática do jejum, buscando orientação no momento de enviar os obreiros, em Atos capítulo 13, verso 2 e 3. O apóstolo Paulo também jejuava por ocasião do seu ministério. É um ato, então, que auxilia a ter mais intimidade com Deus. Nós vemos grandes homens de Deus, conforme o Alex falou aqui, o irmão Alex falou, homens de Deus também na caminhada, homens que aparecem na história da igreja, os grandes missionários, eles todos têm uma vida atrelada a essas armas, a essas práticas, o estudo sistemático da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, a escrever comentários da palavra de Deus, a prática sistemática, orando em todo o tempo, em todo momento, orando, e também na prática do jejum. Então, o que é jejum? Jejum é a abstenção de alimentos. Ele pode ser um jejum completo. Jejum completo pode ser com água ou sem água. Você pode fazer um jejum parcial. Por exemplo, jejum só de açúcar. Corta o açúcar. De carboidrato, corta o carboidrato da tua alimentação. De gordura, corta. Isso é um jejum também, desde que você coloque perante Deus que você está fazendo aquilo para ter uma aproximação com Ele, buscando a força, buscando o ânimo. E também um jejum de refrigerante também é um jejum, você está se abstendo. Agora, alguns jejuns diferentes que aparecem por aí não são bíblicos. A gente vê jejum de mídia, jejum de rede social. Isso não, a prática de jejum é em relação à alimentação. E com isso, você vai ter alguns benefícios espirituais do jejum. O primeiro benefício é a maior intimidade com Deus. Você vai se aproximar com Deus, você vai estabelecer uma conexão espiritual com Deus mais sensível à voz de Deus. Então, se você está se abstendo de jejum e você vai fazer esse jejum, você coloca perante o Senhor, em oração. Senhor, a partir desse momento eu estou entrando num período de jejum. Tá? Nós vamos ver, irmão Alex, que tem jejum que não agrada a Deus. Não agrada a Deus, então tem que tomar muito cuidado. No livro de Zacarias, no capítulo 7, em verso de número 5, nós vamos ver que algumas pessoas que vieram lá do exílio, junto com Zacarias, eles foram até os sacerdotes e perguntaram assim, nós precisamos ainda continuar fazendo jejum? E aí
a resposta que através do profeta Zacarias, Deus dá para aquele povo, diz assim: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos lá do exílio, jejuastes vós para mim? E Deus ainda coloca: não foi para mim. Não foi para mim que jejuar. Por quê? Porque quando comestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes. Então, estavam fazendo a prática do jejum, mas não estavam fazendo o que Deus quer que acompanhe o jejum. Então, a oração, a misericórdia, o exercer a misericórdia. Aí no capítulo 7, verso 9, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal contra cada um contra o seu irmão no seu coração. Então, fazer o jejum e estar de mal com o irmão, e não fazer o bem para o seu irmão, não se utilizar de misericórdia, como agora, irmão Alex, no momento em que nós estamos passando por esse momento do nosso estado do Rio Grande do Sul, o momento de exercer misericórdia, de ajudar, de contribuir com alimentação, com roupa, com valor financeiro, seja o que for, já que a gente não está lá próximo para estar socorrendo as vítimas, mas a gente enviando ajuda. Então, jejum com prática de misericórdia, de compaixão, de perdão, tudo isso acompanha o jejum. Esse é o jejum que vai agradar a Deus. E você jejuar não de uma maneira egoísta, mas você jejuar com o propósito do próximo. E aí você vai ter esses benefícios espirituais que Deus nos coloca, uma maior intimidade com Ele, um discernimento espiritual para entender, através da palavra de Deus, enxergar a vontade de Deus com mais clareza, com mais sabedoria, para tomar decisões importantes para a tua vida. Outro benefício espiritual do jejum é libertação da tentação. É claro, você vai estar recebendo ânimo, força, graça para vencer as tentações do mundo, da carne e também das ciladas do inimigo. Sem falar dos benefícios corporais, físicos do jejum, que ele vai melhorar a saúde corporal, ele vai dar mais energia, mais vigor. Tanto aí as academias, né, estão fazendo aí jejum intermitente, o pessoal ensinando, os médicos ensinando e propagando, alguns médicos propagando isso aí. Mas o jejum, ele vai nos possibilitar vitórias sobre a tentação, ele vai fortalecer a nossa espiritualidade, nos ajuda a ficar mais resistente às tentações do mundo quanto da carne. Com isso, nós vamos ter com a aproximação de Deus, nós vamos ter uma proteção maior. Ele é uma arma espiritual poderosa que vai capacitar a vencer essas batalhas internas, né, da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, quanto às batalhas externas. Os prazeres do mundo, o que o mundo oferece, as sutilezas de Satanás, o inimigo externo. E aí, então, o jejum, ele é uma prática que foi realizada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pela igreja primitiva, e com isso, para nós também utilizarmos essa prática. Essa prática do jejum, sempre aliada à oração e à palavra de Deus. Lembrar, irmão Alex, que o pós-jejum é importante também. A pessoa entregar o jejum numa oração e a partir dali ela vai recolocar o seu alimento de uma maneira gradual de novo na sua rotina. Muito bem, vimos então aí sobre esta realidade dessa arma que faz parte da caminhada cristã, que é o jejum. Já vimos sobre a palavra, a existência da palavra de Deus como uma arma, a oração como uma arma e o jejum também como uma arma. E vimos aí as formas de jejum, né? Nós vemos algumas espécies de jejum que são realizadas, né? O jejum parcial, o jejum completo, absoluto, né? Total, inclusive com abstenção de água. E nós vamos ver lá o apóstolo Paulo, logo que se encontrou com Cristo na estrada de Damasco, capítulo 9, versículo 9, vai dizer que ele, após levantar-se do chão e ser levado a Damasco,
a Bíblia vai dizer assim: esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Começou bem, né? Começou já na prática da ordenança do jejum. Vê-se uma característica que desenvolveu o apóstolo Paulo também, um homem que entendia essa realidade do jejum como algo que faz o homem se aproximar mais da vontade de Deus. Quando nós nos propomos a fazer jejum, obviamente nós diminuímos as nossas perspectivas, as nossas expectativas, e nós permitimos que o Espírito Santo comunique em nós a nossa vida, a vontade dele. Então, o jejum, ele é uma prática, ele é uma disciplina que foi ensinado por Jesus, foi mencionado nas Escrituras e que deve fazer parte da caminhada cristã de todo homem e de toda mulher que quiser vencer e estar firmado na palavra do Senhor. Conforme disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, depois de ter feito tudo isto, estar firme. Depois de estar cingido de todas as armaduras, ficar firme, resistir, não sucumbir diante de um mundo adverso que está diante de nós. Então, o jejum é uma prática, uma disciplina que faz parte da caminhada do cristão, e nós vamos ver, quando vamos entender ali, conforme o Jair mencionou, e as características ou os propósitos do jejum, e vamos ver que o jejum, ele visa a glória de Deus. Quando nós jejuamos, nós diminuímos a nós mesmos e damos honra a Deus. Nós entendemos que Deus, de fato, está sendo reverenciado e honrado na nossa vida. Quando nós jejuamos, nós humilhamos-nos diante de Deus. E como nós estamos vivendo um tempo, uma necessidade dos homens voltarem aos jejuns e se humilharem. Nós estamos vendo uma sociedade hoje, e muitas vezes cristãos cheios de si mesmo, cheios de vaidade, cheios de autossuficiência, e nós precisamos voltar para os pés de Jesus e nos humilharmos diante de Deus. Também o jejum, quando a Bíblia nos apresenta para receber mais graça, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, e também de desfrutar de uma presença íntima de Deus, conforme Isaías 57, versículo 15. Enfim, os benefícios do jejum são diversos no âmbito do espiritual. E o irmão Jair mencionou algo tão prático também, que faz bem para a saúde. Então, veja os benefícios que tem o jejum, tanto para a saúde física, mas também, e como nós estamos tratando aqui, de uma realidade espiritual, vai fazer com que nós estejamos firmados, preparados para a guerra e para a batalha, e resistente. Jesus disse lá em Mateus 9,15, a respeito de quando os discípulos jejuassem, eles jejuariam no futuro, porque foram criticados os discípulos de Jesus porque eles não jejuavam. E aí Jesus disse que chegaria o tempo que eles jejuariam. E aí o jejum traria uma certa característica, que era um sinal de anseio da vinda do seu Senhor, que naquele momento eles não estavam jejuando porque o Jesus estava com eles, mas chegaria o tempo que ele estaria ausente dos seus discípulos, então os discípulos jejuariam, demonstrando um sinal de anseio pela volta do seu Senhor, também demonstrando que estavam preparados para receber o seu Senhor, e também uma demonstração de tristeza pelo pecado que cerca e que está constantemente diante de nós, nos afrontando. Bom, Jair, estamos no tópico 3 e agora vamos falar sobre Jesus Cristo, nosso maior modelo. Alguém vai dizer assim: ser cristão é impossível, praticar todas essas ordenanças, essas disciplinas bíblicas é impossível. Jesus foi um modelo de alguém que venceu. Como venceu? Não venceu porque ele era Deus, porque a Bíblia vai dizer que ele venceu como homem. Ele venceu não como Deus, mas como homem, que se submeteu
e se humilhou diante de Deus Pai para vencer todas as afrontas e ser exemplo de nós, irmão. Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. O que nós podemos comentar nesse tópico? Bom, nós temos... É claro que esse assunto ele vai ser expandido mais adiante durante esse trimestre, mas é necessário vencer o diabo ou o inimigo com a palavra de Deus, conforme Jesus ele venceu. Nós vamos ver que Jesus, lá no deserto, ele sofreu ataques do diabo. O primeiro ataque que ele sofreu foi transformar pedras em pão. O diabo chegou e disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. O que o diabo quis fazer? Quis tentar Jesus para satisfazer os desejos pessoais ao invés de servir a Deus. A resposta que Jesus fez, Jesus citou as Escrituras. Ele disse: nem só de pão vive o homem, ou viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E nós, com isso, que nós aprendemos que nós não devemos tentar saciar os nossos próprios desejos, mas sim fazer a vontade de Deus. No segundo ataque, o diabo falou para Jesus Cristo se jogar, demonstrar seus poderes divinos de forma de se jogar do pináculo do templo, de um lugar mais alto, de uma forma espetacular, jogando-se lá do alto do templo. Jesus responde, então, citando novamente as Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. E nós, com isso, como agir com isso, com esse exemplo de Jesus? Nós não devemos colocar Deus à prova. Nós não devemos colocar a Deus à prova ou buscar sinais milagrosos apenas para satisfazer nossas curiosidades, nossos desejos. Nós temos que permanecer e não tentar o Senhor Deus e fazer a vontade do Senhor. O terceiro ataque do diabo foi... o diabo tentou oferecer a Jesus o poder e riqueza do mundo se ele se ajoelhasse e o adorasse. O diabo queria que Jesus adorasse ele em troca de todo o poder na terra, em troca de poder. Jesus responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. E para nós, o que a gente aprende? Devemos adorar e servir apenas a Deus, rejeitar qualquer forma do diabo de poder, riqueza que venha solicitar em troca da nossa alma, né? Então nós temos que colocar em prática como Jesus respondeu a esses ataques do diabo. Ele respondeu citando as Escrituras. Por quê? Porque Jesus ele tinha conhecimento das Escrituras. Jesus sabia o que estava escrito e sabia onde estava escrito. E com isso ele demonstrava a submissão a Deus, manteve o foco, a vontade, a determinação em Deus, mesmo diante desse ataque tão feroz do inimigo. E com isso nós entendemos que a importância da palavra de Deus, que Jesus ele aplica a Escritura nesse momento para refutar as tentações do diabo. Mostra o fortalecimento através da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos ter um fortalecimento espiritual e com isso teremos a determinação de Jesus Cristo, ou próxima dela, né, irmão Alex? É próximo a determinação de Jesus de conhecer a palavra de Deus e afirmar: está escrito, vai-te, Satanás, né? Ter essa autoridade, não nossa, mas a autoridade da palavra de Deus. Em nome de Jesus, sai, demônio. Em nome de Jesus, seja liberto, sai, bate em retirada. Vitória sobre o mal também nos traz a importância de conhecer a palavra. A confiança de Jesus Cristo na palavra de Deus ajudou a vencer as tentações. Lições que nós temos da vitória de Jesus: resistir às tentações. Assim como Jesus, nós devemos ficar firme na fé, rejeitar as tentações do mal, confiar na palavra de Deus, buscar a vontade de Deus ao invés de buscar
os nossos próprios desejos, buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, confiar em Deus. Como Jesus, nós precisamos fortalecer a nossa comunhão com Deus através da oração, aliado ao conhecimento da palavra de Deus, a prática do jejum, e com isso nós vamos vencer o mal. E sabemos que a vitória de Jesus Cristo foi a nossa vitória. A forma que ele venceu, nós vamos vencer. Amém. Muito bem, vimos então aí a respeito do tópico 3, falando sobre o aspecto da vitória de Jesus Cristo e a forma como Jesus venceu, utilizando-se destas armas espirituais através da palavra, né, irmão Jair? Isso, falamos só... E nós temos também um outro aspecto da vitória de Jesus, que é o aspecto da oração. Jesus, ele foi um exemplo também na oração. Mas a palavra do Senhor, nas palavras de Jesus, Jesus mudou a forma de falar. Quando nós vamos ver os profetas falando em nome de Deus, falando a palavra de Deus, eles diziam, assim diz o Senhor. E Jesus dizia, eu vos digo. Jesus trouxe a palavra de Deus. Aliás, Jesus é a palavra de Deus encarnada. E trazia autoridade, né? Dizia, em verdade, eu vos digo. Eu vos digo. Jesus trouxe a palavra de uma maneira única, porque afinal de contas ele era o verbo vivo que desceu do céu, e Satanás não teve êxito sobre Jesus, pois Jesus usou a palavra de Deus de forma correta. Como nós falamos anteriormente, a palavra de Deus ela precisa estar na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos usá-la em tempo oportuno. A palavra de Deus ela é uma bússola que nos orienta, que nos direciona para o caminho que nós precisamos seguir. A palavra de Deus é como uma carta de um pai a um filho, em que o filho, quando abre a carta, encontra ali as orientações do pai para como viver uma vida que agrade o pai e também viva uma vida de paz. Aquele que obedece à palavra de Deus e que coloca essa disciplina de estudo da palavra de Deus, de aplicação da palavra de Deus na sua vida, ele vai viver uma vida de paz. Paz não ausência de problemas, não ausência de dificuldades. Estamos vivendo no estado do Rio Grande do Sul, um período de calamidade terrível, né? E nós sabemos que nossos irmãos estão afetados com isso. Vários irmãos, servos do Senhor, tiveram também suas casas inundadas, tiveram que ser retirados, e com isso não significa que eles estão longe da palavra de Deus, não que eles estão desobedecendo a palavra de Deus, significa que a Bíblia, o próprio Cristo disse que o sol, ele nasce tanto para o justo como para o injusto. Então, nós entendemos que a paz que vai estar no coração daquele que obedece à palavra de Deus é uma paz que o mundo não conhece. E aí, irmão Jair, nós vamos ver pessoas muitas vezes em tribulação. E esse é o momento de dificuldade. Só para mencionar mais uma vez, as pessoas que estão passando por esse momento dessa calamidade, nesse momento o tentador vem para dizer conforme disse para Jesus. Você não é filho de Deus? Jesus estava com fome naquele momento, e o texto vai dizer que quando Jesus sente fome, Satanás se aproxima e diz, se tu és o filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Ou seja, como você, sendo um filho de Deus, está passando fome? E nós estamos vivendo um tempo de adversidade na vida dos nossos irmãos que estão sofrendo com as cheias, com essa catástrofe climática que nós estamos vivendo no nosso estado, e diante disso vem a pergunta do adversário. Você é um filho de Deus, está passando por isso? Onde está o teu Deus? O fato é que o nosso Deus ele está onde ele sempre esteve, ele está em um alto e sublime trono, e ele sabe socorrer os seus na hora certa, mas também deixou muito claro, muito, muito nítido, que no mundo nós teríamos aflições, indicando que as pressões que no mundo
nos colocam, elas não são surpresa para aqueles que servem a Deus. Então, uma circunstância de adversidade não é razão para um verdadeiro cristão que tem essa disciplina, o conhecimento da palavra de Deus na sua vida e aplicada na sua vida, um fator para ele desistir. Pelo contrário, o fato dele conhecer a palavra de Deus o fortalece e não há demônio que consiga apresentar uma justificativa para dizer que os problemas de alguém são razão para ele largar Jesus e largar a fé. Pelo contrário, aquele que conhece a palavra de Deus, ele vence o diabo pela própria palavra, assim como Cristo venceu. E também pela oração, irmão Jair. É uma outra forma de vencer o adversário. Nós estamos vendo aqui, né, irmão Alex, nossa lição são as 3 armas espirituais aqui que a palavra de Deus nos concede para o cristão, que é a palavra de Deus, a oração, o jejum. A gente viu os conceitos e agora a gente está vendo a aplicação. A aplicação inicialmente em Jesus Cristo e trazendo para a nossa vida. Então agora a gente já viu aqui que Jesus ele venceu as tentações do inimigo através da aplicação da palavra, através da refutação, através da palavra, e agora a gente vai ver como Jesus viveu a vida em oração. O ministério de Jesus Cristo, ele foi dependente da oração e do Espírito Santo. Nós vamos ver que Jesus, ele se retirava, ele fazia oração frequente, era uma frequência, ele orava regularmente, dedicando tempo para estar em comunhão com o Pai. Ele orava pelos seus apóstolos, ele orou pela igreja, ele orou pelos seus algozes no momento da crucificação, ele orou por Simão, por todos os que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Jesus, ele gastava muito tempo falando com Deus, e nós temos que dedicar também tempo à prática da oração, selecionando um local reservado, um horário e uma prioridade. A oração de Jesus Cristo, ela foi então uma oração frequente, ele se retirava para buscar momentos de privacidade, para se conectar com o Pai, e o ensino de Jesus sobre a oração, ele vai ensinar então os seus discípulos, a igreja, a nós, a desenvolver uma vida de oração. Nós precisamos reservar um tempo diário, nós precisamos também, pode ocorrer também uma oração congregacional na igreja ou um grupo de oração, irmãos, para se fortalecer, porque a gente vai ver no livro de Atos é que eles perseveravam na oração, na comunhão, e a comunhão significa também orar de uma forma em comunidade. Recorrer também, não somente nos momentos de necessidade, mas recorrer para agradecer a Deus pelas bênçãos, no louvor, adoração que vem a Deus. E outra forma também, irmão Alex, de nós colocar em prática aqui, nós vemos que Jesus ele viveu uma vida de oração, de jejum, além de oração, além de aplicar a palavra, além de viver em oração, viver cheio do Espírito Santo. Jesus também, ele viveu a prática da oração, ele jejuou, Lucas 4, capítulo 2, e nós, infelizmente, existem muitos que não ensinam, ou ensinam que não precisa jejuar. Todos precisam jejuar, é uma prática espiritual, é uma arma espiritual, exceto, né, irmão Alex, aquelas pessoas que têm um problema de saúde, que têm um problema de saúde, aí sim, vai ficar com a oração e com a leitura da palavra. Mas o jejum, então, para aquelas pessoas que não têm essa restrição de saúde. E nós precisamos, então, aliar a prática do jejum, a oração e ao estudo da palavra, e assim aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E nós vemos, irmão Alex, eu vou terminar agora falando o seguinte, que tudo isso, a prática da oração, a prática do estudo da palavra e o jejum, eles precisam ser feitos de uma maneira prioritária. Nós precisamos escolher um horário que priorize esse momento de Deus, com Deus. Então, muitas pessoas vão orar às 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, e passou um dia atribulado, levanta da cama e a primeira coisa, passa a mão no celular e já vai fazer uma revisão nas redes sociais. Deixa o celular lá,
bem longe, não leva para o banheiro, vai, faz a tua higiene e vai orar, nem que seja 5 minutos, ore ao Senhor, agradeça, peça a Ele a proteção, a direção para aquele dia, que o teu dia vai ser diferente. O Senhor, Ele quer tudo de nós, tudo, e Ele não abre mão da prioridade. Nós vemos o exemplo na palavra de Deus no livro de Ageu. Os judeus, eles retornaram do exílio e Deus determinou para eles reconstruir o templo. E eles começaram a encontrar dificuldade para reconstruir o templo, era material, era a mão de obra não especializada e não estava uma coisa muito boa, e daí cada um resolveu ir cuidar da sua casa. E o Senhor levanta então o profeta Ageu para vir e reconsiderar, retornarem a reconstruir o templo, porque eles estavam vivendo uma vida de pobreza, uma vida de miséria, e tudo isso era em decorrência de não estar obedecendo a palavra do Senhor, o mandamento do Senhor, que era reconstruir o templo. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos dando a prioridade às coisas de Deus, a esse momento de intimidade, de oração a Deus, de ler uma parte da palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, e aí sim a gente partir para a nossa vida, para o nosso dia, para nossas tarefas, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para a nossa vida cotidiana. Mas, em primeiro lugar, coloque Jesus Cristo em primeiro lugar nos teus primeiros dias, nas primeiras horas do dia, no primeiro dia da semana, que eu tenho certeza que a tua vida vai mudar. As portas do céu serão abertas, as bênçãos espirituais virão sobre a tua vida, porque a palavra de Deus nos garante que é promessa e é ensinamento para nós fazermos. Prioridade para Deus, na oração, no jejum e no estudo e na tua dedicação à palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí sobre essas disciplinas, essas armas disponíveis ao cristão, a oração e o jejum praticadas por Jesus Cristo da forma pela qual ele venceu as adversidades que ele enfrentou aqui no mundo. Interessante, irmão Jair, que quando Jesus ensina aos seus discípulos a orarem, Jesus ensina uma oração, o modelo de uma oração que ela é muito breve, muito curta. E aí alguém vai dizer assim, então eu posso fazer minhas orações rapidinhas de 2 minutos, 1 minuto e meio? Se tem gente que considerando a oração do bom dia Jesus, do agradecimento do almoço e do jantar e do boa noite Jesus, não dá 3 minutos de oração. Então alguém vai dizer assim, a oração no Pai Nosso, o modelo é rápido, então pode ser uma oração breve. Na verdade, o exemplo de Jesus, o modelo que Jesus deixou ali, deixou um modelo. Mas o exemplo de Jesus é que Jesus, ele lutava na oração. Lucas capítulo 6, versículo 12, vai dizer que Jesus, ele subiu ao monte para orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou uma noite em oração. Jesus estava demonstrando na sua vida que sim, nós temos as nossas orações breves, nós temos o nosso momento que nós vamos orar de forma rápida, mas nós temos que dispor, conforme o nosso irmão Jair mencionou, um horário reservado, um local reservado e uma prioridade para buscar a Deus. Jesus estabeleceu prioridade. Naquela ocasião, ele estava para escolher os 12 apóstolos que o acompanhariam durante o seu ministério em preparação para aquilo que o Senhor tinha para eles. Era algo que necessitava de Jesus, uma forte busca, uma intensa busca do Senhor, e mostrando ali uma dependência dele do Pai. Então, Jesus venceu através da oração e nós podemos vencer através da oração. Precisamos ser sacudidos nesse aspecto, de orarmos com intensidade, com fervor, entendendo que Deus que nos ouve é o mesmo Deus também que nos atende, nos responde, e a resposta dele é uma resposta que nos capacitará, através da sua presença na nossa vida, a vencermos o pecado, vencermos a carne, vencermos o mundo, vencermos o diabo, pois Deus em nossa vida é a garantia da nossa vitória. Jesus jejuou e a prática do jejum de Jesus
foi, obviamente, uma prática diferente, extraordinária. E Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. O irmão Jair mencionou aqui sobre os aspectos do jejum, e vale ressaltar que recomendado irmão Jair, pelos especialistas, que se jejue no máximo por 3 dias, e é muito importante que aquele que for jejuar, ele jejue ciente da sua condição física. Obviamente, não se deve, na busca de trazer essa realidade espiritual para a sua vida, se incorrer numa circunstância de problemas de saúde e que pode até causar escândalo no reino de Deus, tá bom? Práticas de leitura da palavra de Deus, aprendizado, entendimento da palavra de Deus, prática da palavra de Deus, a vida de oração e de jejum, armas poderosas para nós vencermos o nosso adversário. Vimos então essas 3 armas, que são armas que podem produzir em nós, que nos garantem a vitória. Vimos nessa lição de hoje, então, que a palavra, a oração e o jejum, elas aprofundam a nossa intimidade com Deus e nós nos tornamos mais sensíveis à voz do Senhor. Vimos também que a palavra de Deus, a oração e o jejum, elas promovem o crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada. Essas armas, elas vão fazer de nós vencedores, pois Cristo já nos deu exemplo e nele nós somos mais que vencedores. Irmão Jair, suas considerações sobre esse tema de hoje, irmão Jair? Bom, irmão Alex, uma vida de oração, uma vida guiado pela palavra de Deus, ela realmente vai fazer a diferença. A palavra de Deus, ela é poderosa, uma arma poderosa e indispensável. Ela vai nos guiar, nos fortalecer, nos transforma à imagem de Jesus Cristo, nos capacita a viver essa vida de propósito, de vitória para a glória de Deus. E a vida de oração, nós devemos seguir a Jesus Cristo, cultivar essa intimidade, essa comunhão, essa conexão com Deus, conforme Jesus estabeleceu. Então, temos aí 3 armas à nossa disposição e, como bons soldados de Cristo, nós saber utilizar essas armas. Muito bem, meus irmãos, então chegamos ao final de mais um programa Palavras da Verdade. Neste momento, juntamente com o nosso irmão Jair, nós faremos uma oração pelos nossos ouvintes, por todos aqueles que estão nos acompanhando, e você que tem algum pedido de oração, entregue nas mãos do Senhor. Quem sabe você está sendo vencido em algum aspecto da sua vida, em alguma guerra, alguma batalha que você esteja enfrentando. Tem hoje a oportunidade de você colocar em prática isso na sua vida. A palavra de Deus, leia a Escritura Sagrada, leia a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é poderosa para te fortalecer, para te orientar, para te dar capacidade de você vencer os dados inflamáveis do maligno. Pratique a prática da oração, ore, comece com tempos reduzidos e vai aumentando gradativamente a partir do momento que você vai verificar que a oração não vai ser um fardo, não vai ser algo difícil na sua vida, mas vai ser algo que vai te trazer gozo na sua alma, pois você vai estar alimentando constantemente a sua vida de comunhão com Deus. E a prática do jejum faz de você uma pessoa mais sensível à voz do Senhor, uma pessoa que honra a Deus e que se humilha na presença do Senhor, reconhecendo que nós não somos capazes, mas que dependemos de Deus. Coloque isso em prática na sua vida e você vai ver que Deus vai abençoar você e a sua vida vai ser uma vida vitoriosa nesta grande batalha espiritual que faz parte da nossa vida cristã. Irmão Jair, orando por nós. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, estamos, obrigado, Senhor, diante de Ti, levando, Pai, a cada um dos nossos ouvintes, nossos irmãos, Senhor, que estão participando desse programa. Senhor, sabemos que nós estamos passando, Pai, por lutas espirituais, mas nós contamos, Senhor, com as Tuas armas, que são poderosas para desfazer as fortalezas, Pai, do inimigo, do diabo, essas fortalezas infernais. Também, Senhor, as fortalezas, Pai,
da carne, do mundo, Senhor, que são os inimigos. Mas o Senhor nos concedeu armas como a oração, como o jejum e como o estudo, a meditação e a interpretação, Senhor, da Tua palavra e, mais importante ainda, a aplicação da Tua palavra como arma para desfazer toda a obra do inimigo. Senhor, eu levo diante de Ti que nossos irmãos possam fazer, Pai, uso, prática, Pai, dessas armas que o Senhor nos concede, Pai, da oração, da leitura da palavra e também do jejum, Senhor, como um instrumento para vencer as ciladas do inimigo. Senhor, estabelece sobre eles, Pai, sobre nossos irmãos, as Tuas mãos, que as Tuas mãos venham, Senhor, para nos trazer ânimo, graça, força, perseverança, para que, Senhor, através de nós, o Teu nome, Senhor, seja glorificado, através do nosso testemunho, o Teu nome seja engrandecido, Senhor, de hoje e para todo sempre. Amém.